E apóstolo, sabe, eu queria fazer uma pergunta para a igreja. E eu queria saber o seguinte: quem é filho de Abraão aqui? Eita Deus! Você sabe que eu gostei da convicção. Vou perguntar até de novo, que pode ser até mais forte. Quem é filho de Abraão aqui? Glória. Ô glória. Muito filho de Abraão aqui. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque a gente tem que ir lá em Gálatas 3, versículos 6 a 7, lá diz o seguinte: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído pela justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Os que têm fé são os filhos de Abraão. Quando a gente pergunta quem é filho de Abraão, é porque quem é filho de Abraão tem fé. E aí a gente tem que fazer uma conversa aqui, uma discussão sobre promessa. Quem acredita em promessa? E uma das coisas importantes para as promessas se cumprirem é a fé. É a fé. Veja Abraão. Abraão, que é o pai do povo de Deus, não por ser por ter a garantia, por ser um antepassado biológico dos judeus, não por isso, mas por ter uma família de filhos espirituais. Uma família de filhos espirituais, gente que seguiu o que ele seguiu, que creu no que ele creu. Quem crê no que Abraão creu? Deus chegou e disse para Abraão que ia dar vida para um corpo mortal. E Deus deu vida para esse corpo mortal de Abraão. Deus cumpriu essa promessa? Cumpriu. Então Abraão é testemunha da promessa viva de Deus. E ao longo do tempo, nas Escrituras, a gente vai ver muitos exemplos, né? Muitas vezes que Deus revelou as suas intenções por meio de alianças. Deus fez aliança com Noé. Deus fez aliança com Abraão. Deus fez aliança com Moisés. E Deus fez uma aliança com a humanidade por meio de Jesus. A principal aliança, aquela que nos garante a salvação, aquela que nos garante a vida eterna. Amém. Deus fez uma aliança com o apóstolo Valdemiro. Deus fez uma aliança com ele. E quando Deus faz uma aliança, quando Deus revela a sua intenção, Ele declara que a sua presença o sustentará, que a sua presença promoverá o sucesso da missão. Sabe por quê? Porque Deus não abandona nenhum filho por fracasso. Apóstolo, a vida é difícil, né? O senhor é perseguido, o senhor sofre com injustiça. Gente aqui que sofre com injustiça, mas Deus não entrega filho nenhum por fracasso. Deus é contigo. Deus é contigo. Porque a promessa de Deus não é uma visão de futuro. A promessa de Deus é uma autorização para a gente chegar em algum lugar onde a gente não chegaria sem Ele. E para a promessa se cumprir, nós precisamos de três coisinhas. Três coisas. Dependência. Por que dependência? Porque nós somos dependentes da graça. Nós somos dependentes da misericórdia. A gente não consegue as coisas pelo mérito. A minha mãe me ensinou isso. O apóstolo falou aqui que Deus fez milagres na minha vida, fez mesmo, fez vários. Eu podia passar o dia todo contando milagre aqui. Verdade. Fez muito milagre na minha vida. E me ensinou muitas coisas. E a gente às vezes não tem noção do que é um joelho dobrado de uma mãe. Cadê as mães aqui? Nossa, tá cheio de mãe. Cadê as avós? Que é a mãe duas vezes. Tem bisavó aqui? Oi. Vou parar por aí. Tá vendo? Vou parar por aí. Minha mãe uma vez chegou para mim e disse assim: filho, tive um sonho. Sonhei que você ia entrar na Câmara dos Deputados. Aliás, comecei minha vida na Câmara na gestão de Eduardo. Mas ela disse assim: tive um sonho que você vai entrar na Câmara dos Deputados. Ele está certo, teve um sonho. Deus revelou isso para ela. Aí, tempos depois, abre o concurso para a Câmara dos Deputados. E ela diz: você tem que fazer esse concurso. Concurso de consultor legislativo. É duro ou não é, Eduardo? É duro? 2 vagas para o Brasil todo na minha área. Aí minha mãe disse: filho, vai lá e se inscreve para fazer esse concurso. E na época, eu tinha uma função, era diretor do DENIT, eu trabalhava umas 12 horas por dia, não tinha tempo para estudar. Eu falei: mãe, olha só, eu não tenho como fazer esse concurso, eu não tenho como passar.
Como é que eu vou passar num concurso desse? Não tenho condição. E ela falou, você vai fazer porque Deus vai te abençoar. Mas eu falei, mãe, como é que Deus vai me abençoar? Deus abençoa quem tem merecimento, Deus abençoa quem está estudando várias horas por dia, não é meu caso, eu não tenho como estudar. Ela virou para mim e disse assim, você não entende nada das coisas de Deus. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar a graça, não pelo seu merecimento, porque a graça vem da misericórdia. A graça vem da misericórdia. A graça está presente aqui, não é? Não está presente aqui? Como é que Paulo escreveu aos Efésios? Ele disse que aquele que desceu subiu acima de todos os céus para fazer todas as coisas. Deixou dons aos homens na medida da sua graça. Dons que estão presentes na igreja, porque Deus deu para a igreja os dons espirituais, que é o que mantém a unidade da igreja. Deus uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Deus te deu esses dons, apóstolo. Deus deu esses dons para a igreja. Por isso que nessa igreja aqui, maravilhas estão sendo realizadas. Por isso que aqui a gente vê unção, a gente vê Espírito Santo. Se não tivesse unção, não tivesse Espírito Santo, não tinha cura. Então, para ter promessa realizada, primeira coisa, dependência. Nós somos dependentes da graça, nós somos dependentes da misericórdia. Segunda coisa, para ter a promessa realizada, obediência. Nós temos que ser obedientes. Veja, o Senhor disse a Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Qual é a terra? Deus mostrou que terra para ele, não sabia. Ele só disse vai. O que Abraão fez? Foi. Ele obedeceu. Ele obedeceu. E Deus chegou e ainda disse o seguinte, olha, você vai ser engrandecido, reconhecido, sua família vai ser numerosa, por meio da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas, reis descenderão deles, ele vai ser reconhecido, ele vai ser abençoado, sua descendência vai ser numerosa. Mas Abraão vacilou? Lógico, todo mundo vacila, ele teve angústia, mas o que Deus disse para Abraão, Gênesis 15, não tenha medo, Abraão, eu sou seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Eu sou seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão queria um descendente, queria um herdeiro, e Deus deu esse herdeiro, e está lá em Gênesis 17, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. E aí é um aspecto interessante da promessa de Deus para Abraão, que é um aspecto interessante de todas as promessas de Deus. Ora, Deus prometeu a Abraão que a sua descendência ia ser numerosa. Como a descendência ia ser numerosa? Se a sua mulher era estéril. E aí, gente? E aí, igreja? Aí tem uma característica da promessa de Deus, sabe qual é? A impossibilidade. Desculpa eu interromper o senhor. Ele também já era estéril. Também. 100 anos, ela 90. O senhor falou na introdução da mensagem, o corpo já adormecido. É. E não tinha os recursos que tem hoje, não. Então, oh, pô, rapaz. Então, é só um milagre, meu irmão, continua. Mas é uma característica da promessa de Deus, a impossibilidade. Deus opera no impossível. Sabe por quê? Porque a impossibilidade se curva diante da majestade de Deus. Quem crê nisso? As promessas de Deus não são condizentes com a realidade humana. Não tem nada a ver com a nossa lógica humana. E sempre que Deus revela a sua intenção, Ele garante a vitória. Não foi assim com Moisés? Êxodo capítulo 3, versículos de 2 a 15, Deus fala com Moisés, Deus chama Moisés que estava lá levando seu rebanho, e aí Deus chega para Moisés, primeiro se apresenta, né? Moisés, e Moisés disse, eis-me aqui. Depois ele diz, olha, tira a sandália para entrar aqui, que aqui é solo sagrado. Ele se apresenta, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó, sou o Deus de Isaque.
e eu enviarei ao faraó para que você, tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Ele disse, você vai lá no faraó e vai libertar meu povo. O que Moisés fez? Moisés teve medo. Moisés não queria nem olhar para o Senhor, estava com medo. E ele disse o seguinte, quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? A gente não pensa isso. Quem somos nós, às vezes, para cumprir determinadas missões? Quem às vezes acha aqui que é incapaz de cumprir determinada missão, determinada tarefa? Quem às vezes acha que a cruz do dia a dia está pesada? Quem às vezes acha que não vai dar conta? Aqui nós temos várias autoridades. Deputados, prefeito Manga, prefeito Ricardo. As pessoas às vezes olham uma autoridade, isso serve para o apóstolo também. E as pessoas acham o seguinte, essas pessoas sabem tudo, vão resolver todos os problemas, têm condição de resolver tudo. Não, nós somos humanos. A gente é limitado, a gente tem dúvida. A gente às vezes acha que o fardo é pesado. Mas quando a gente acha que não vai dar conta, que o fardo é pesado, o que Deus fala para a gente? Eu estarei com você. Foi isso que Deus falou para Moisés. Vai lá libertar o povo. Vai lá libertar o povo. Vai lá no faraó. E ele diz, quem sou eu? E Deus só disse o seguinte, eu estarei com você. Sabe por quê? Porque quando Deus revela a sua intenção, revela a sua promessa, Ele declara que estará com você e dará a vitória. Ele declara. E essa declaração é muito forte. Aí Moisés foi lá libertar o povo. E aí se depara com o Mar Vermelho. E Êxodo 14, versículo 15. Ele começa a clamar a Deus. E Deus responde para ele que ele não tinha para onde ir. O exército egípcio indo lá atrás dele. E ele, por que clamas a mim? Deus falou a ele. Diga aos filhos de Israel que marchem. Diga aos filhos de Israel que marchem. Levanta o teu bordão, teu cajado, e estenda a mão sobre o mar, as águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Passem em segurança. A impossibilidade se curva diante da majestade do Senhor. Deus é o Deus do impossível. As promessas de Deus desafiam a realidade humana. Não é assim? E aí vem uma característica. Falamos da dependência, falamos da obediência. O que nos cabe? Obedecer. Obedecer. O milagre, deixa com Deus. Deus faz. Apóstolo, quantos milagres a gente viu aqui hoje? Tem gente que vai sair brabo porque não conseguiu contar ainda. Esse povo que está na frente está doido para contar milagre aqui, ó. E tem vários tipos de milagre. Olha o rebanho do cara ali, ó. Vamos baixar o preço da carne aí, tá, fazendeiro? Olha lá. Peraí, gente, que privilégio, né? Eu estava lá com o governador esses dias. Eu não falei para vocês? É raro você, isso é em qualquer parte do mundo, uma autoridade política desse tamanho vem na igreja e prega. Eu vi muita gente chorando aqui agora. A câmera pegou. Sabe por quê? Porque a palavra foi lá no coraçãozinho. Você esperava que o governador pregasse hoje para você? Porque é servo de Deus, é escolhido de Deus. Mas continua, governador. A gente está falando da obediência. E o que nos cabe é obedecer. Deus faz o milagre. Deus está operando milagre aqui. Deus está operando milagre hoje aqui. E a gente vai ver as promessas sendo cumpridas. Mas vamos ilustrar o que a gente está falando, que a gente tem que obedecer e Deus faz o difícil, Deus faz o milagre. João, capítulo 11, 39 a 44. Que aí conta a história da ressurreição de Lázaro. Ressurreição de Lázaro. Foi algo, a morte de Lázaro mexeu com Jesus. Jesus chorou. Jesus ficou triste, Jesus se compadeceu, e ele chega lá e resolve fazer a obra, e ele fala para as pessoas, tirem a pedra, e Marta, a irmã de Lázaro, diz o seguinte, Senhor, mas já fazem 4 dias, né? Já cheira mal, e Jesus respondeu para ela, né? O que Jesus respondeu? Diga aí, igreja. Eu não disse a você que se visse veria a glória de Deus?
Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Então tira a pedra, obedece, faz o possível. Deus podia ter chegado e ter dito, Cristo podia ter dito, sai pedra. Não, tirem a pedra. Vocês vão fazer o possível, obedeça, deixa que o milagre é comigo. O milagre é comigo, a ressurreição, Deus vai promover. Cabe a vocês tirar a pedra. E aí ele fala, Pai, graças te dou porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isto por causa da multidão, presente para que crescem que tu me enviaste. Lázaro, venha para fora. Deu o comando, Lázaro veio para fora. E depois que Lázaro saiu, o que ele fala? Desamarrem-no, tira as ataduras, façam o possível agora de novo, né? Obedeçam, façam o possível. O impossível, Deus já fez, Cristo já fez. O milagre, Cristo já operou. A gente viu então, para ter uma promessa cumprida, a gente precisa, né, entender que tem dependência, a gente é dependente da graça, que tem que ter obediência e tem que ter aquilo que a gente começou falando, fé. Fé, os que são de fé, estes são os filhos de Abraão. Então vocês todos são filhos de Abraão, porque vocês têm fé. Quem tem fé aí? E a palavra define até o que é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Amém? Qual é o contrário da fé? Dúvida. O contrário da fé é a dúvida. E por que a gente tem que ter fé? Ter fé não é, eu tenho certeza, ou não, ou mais ou menos que isso vai acontecer, ou a dúvida é, poxa, eu não sei que decisão eu tomo. No prisma espiritual, isso é muito mais forte. Muito mais forte. Porque a fé é um fundamento de confiança no caráter bondoso e soberano de Deus. E a dúvida é o contrário. A dúvida é a desconfiança da bondade e da intenção do Senhor. Entre a dúvida e a fé, com quem eu fico? Eu fico com a fé. Com quem eu fico? Com a fé. Porque as promessas de Deus revelam o seu coração, abrem as cortinas, mostram a sua bondade. Amém? É isso. E por que Deus faz promessas, faz alianças conosco? Ele afirma por meio do profeta Jeremias, e está lá, Jeremias 29, 11. Pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes futuro e uma esperança. Deus quer fazer vocês prosperar e não causar danos. Deus está aqui para dar prosperidade para vocês. Quem aqui está buscando prosperidade? Quem aqui está buscando promessa? E tem algumas coisas interessantes, gente. A promessa é para todos. Quem crê nisso? Promessa não é só para o apóstolo, a promessa não é para o governador, a promessa não é para o prefeito, não é para o deputado, a promessa é para todos. Onde é que está isso? Está na palavra também. Atos capítulo 2, versículo 39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. A promessa é para todos. A promessa é para quem tem fome e sede de justiça, porque bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Isaías 61, porque eu, o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e toda a maldade. Amo a justiça. Também é bem-aventurado, apóstolo, quem sofre com a injustiça. Quem sofre com a injustiça. Quem sofre com a injustiça. Porque o Senhor ama a justiça. E o Senhor garantiu para nós uma promessa de justiça. O Senhor garantiu para nós uma promessa de cura e restauração. E quem está buscando a cura e a restauração? E a promessa está sendo realizada no dia de hoje. A promessa está sendo realizada pela imposição das mãos. A promessa está sendo realizada pelo Espírito Santo. Jeremias capítulo 30, versículo 17. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei suas feridas, declara o Senhor. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Porque a você, Sião, chamo de rejeitada, aquela
por quem ninguém se importa. Eu farei cicatrizar o seu ferimento e curarei suas feridas. Quem precisa prosperar? Tem promessa também para a provisão das necessidades. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quem quer vencer? Tem promessa de vitória. Provérbios 20, 22. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória. Agora tem uma promessa que é a mais importante de todas. A salvação. A promessa de vida eterna. Ai, como a gente vê isso no Novo Testamento. João 11, 25, 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Quem crê diz um amém bem forte. Essa é a principal promessa que Ele nos faz. E está em João capítulo 2, versículo 25. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E aí é o que Paulo escreve aos Romanos 12, 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. A gente tem que se alegrar na esperança. Quem se alegra na esperança? Por que a gente tem que se alegrar na esperança? Porque a esperança está em Cristo. Porque Ele nos manda para a vitória. E Ele nos deu a principal vitória. Qual o principal medo do ser humano? A morte. Esse Cristo resolveu para nós na cruz. Esse Cristo resolveu para nós na cruz. E nós somos dignos, temos que ser dignos do sacrifício de Cristo na cruz. Não quer dizer que o caminho vai ser fácil. Vai ter tribulação, vai ter pedra no caminho, vai ter espinho, vai ter perseguição. É por isso que a gente tem que ser paciente na tribulação e perseverar na oração, porque a oração cria intimidade com o Senhor. A oração cria conexão com o Senhor. A oração nos traz o Espírito Santo. Tem cristão que ora pouco. Tem cristão que ora pouco. E aí a gente tem que orar. Tem que orar muito. Amém? Então, podem ter certeza que as promessas nas vidas de vocês serão realizadas. Porque Deus tem uma promessa para cada um de vocês. Uma promessa de cura, uma promessa de prosperidade, uma promessa de vitória, uma promessa de salvação. E tudo que eu desejo, apóstolo, é que Deus continue abençoando o seu ministério. Que o Senhor continue fazendo a diferença. Amém. Que o Senhor tem feito a diferença. E eu vou lhe convidar mais vezes, porque